Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
prazer muito grande estar com vocês, é um prazer falar a vocês. E eu sempre digo que eu nunca me sinto confortável falando ao povo do Senhor, porque é uma responsabilidade grande falar a pessoas que desejam fazer a vontade de Deus, desejam fazer aquilo que Deus tem para nós. Porque o que a gente falar, as pessoas vão tomar como palavra vinda do Senhor. Então, eu sinto o peso de estar nesse momento com vocês e falar num tema tão importante, que é o tema das missões. E eu gostaria de abordar nesses 4 tempos que vamos estar juntos, abordar missões de uma forma um pouco diferente. E talvez no quarto tempo nosso, a gente fale de missões mais de uma forma mais abrangente. Mas eu quero pensar missões com vocês num aspecto mais pessoal, mais individual. Vamos falar a respeito de alguns conceitos sobre missões e talvez tentar convencer a cada um de vocês que está me ouvindo ou que estão me ouvindo a nossa natureza missionária, a nossa natureza apostólica. E a ideia que eu gostaria de transmitir a vocês é uma ideia de mover o nosso coração para nós não passarmos por esta vida, para a gente não estar nessa vida como se a gente estivesse na sala de embarque de um aeroporto. Você sabe que a sala de embarque ela causa muita tensão, muita ansiedade, porque ali não é o nosso lugar. O que a gente quer na sala de embarque é rapidamente tomar o nosso voo e ir para o nosso destino. E eu percebo, eu sinto, eu vejo que muitas vezes a igreja está como se fosse numa sala de embarque de um aeroporto, esperando o próximo avião para ir para o seu destino. E no caso, tanto do avião como da igreja, a gente pensa que o nosso destino é o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, enquanto a gente não vai para a presença definitiva do Senhor conosco, nós com Ele, o que fazer nessa terra? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Eu queria que a gente compreendesse missões a partir da nossa individualidade, a partir daquilo que a gente é. O fato é que nós não podemos passar nessa vida sem marcar a nossa geração. A palavra diz que alguns homens, e mais especificamente Davi, ele foi fiel na sua geração. Ele cumpriu o seu papel, ele marcou a sua geração. E nós não podemos desejar menos que isso, de passar por essa vida e marcar pessoas. Quando a gente se aproxima de alguém que tem um bom perfume, normalmente esse perfume a gente leva ainda com a gente durante um período de tempo. E eu gostaria que cada um de nós, ao passar por essa história, passar por essa vida, deixasse o perfume do conhecimento de Cristo, o bom perfume de Cristo, a gente deixasse nas pessoas que tivessem contato conosco. Então, é muito importante que, para que isso aconteça, a gente tenha clareza daquilo que é nossa identidade e a nossa responsabilidade. A responsabilidade, ela normalmente vem do conhecimento da nossa identidade. Enquanto a gente não conhece a identidade, a gente não tem uma responsabilidade. E se alguém nos dá uma responsabilidade que não esteja ligada ao que nós somos, nós vamos fazer aquilo mal feito, nós vamos fazer sem interesse, nós vamos fazer sem envolvimento. Mas se nós somos aqueles que conhecemos a nossa identidade, sabemos quem nós somos, as coisas que nós vamos fazer vai ser com responsabilidade, vai ser com diligência, vai ser com aplicação. Agora, nós precisamos compreender isso de forma coletiva, como igreja. A igreja precisa entender o porquê ela está aqui, mas precisamos compreender como indivíduos. Porque a igreja, na sua coletividade, claro, ela é formada por indivíduos. E se cada indivíduo não compreende o seu papel, a igreja vai ser assim também. Eu me lembro de uma história, de um momento, de uma congregação na Inglaterra, uma congregação que convidou a minha filha e meu genro para estarem lá como pastores. E o pastor dessa congregação
que foi quem fez o convite, me contou que um dia ele estava orando e Deus lhe fez uma pergunta. A pergunta do Senhor foi a seguinte: se Deus tirasse a igreja daquela cidade, de um momento para o outro, levasse a igreja, o povo da cidade ia perceber, ia sentir falta? No caso dele, ele levou um choque muito grande, porque a resposta que ele tinha naquela hora e para aquela situação é que se Deus levasse a igreja, o povo da cidade não iria sentir falta. Então, nós precisamos nos perguntar se a nossa presença ela está trazendo mudança na vida das pessoas, está marcando as pessoas, ou nós somos transparentes. Passamos, as pessoas nem percebem que nós aí estamos. Muitas vezes a igreja está onde está. Eu não estou falando de igreja local, igreja prédio, mas estou falando do povo de Deus. Quantas vezes a igreja ela passa desapercebida? E não pode ser assim. Jesus, onde ele chegava, o ambiente mudava. Se era um funeral, o funeral era diferente. Se chegar numa festa, a festa seria diferente. Onde ele chegasse, chegou em Cafarnaum, mudou a cidade. Paulo e os seus companheiros eram assim também. Quando Paulo chegou em determinada cidade, o povo daquela cidade diz assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Amados, como é a nossa chegada na nossa rua? Como é a nossa chegada no nosso trabalho? Qual é a apreciação que as pessoas fazem de nós, da nossa pessoa? Qual a apreciação que as pessoas fazem da nossa vida? Pois bem, precisamos então compreender isso. E eu gostaria de ler alguns textos com vocês para a gente começar essa nossa conversa. O primeiro texto está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é um texto muito conhecido. Essa carta de Pedro, junto com a carta de Tiago, com a carta aos Hebreus, essas cartas elas foram escritas para um povo disperso. Elas foram escritas uma instrução para aqueles que estavam espalhados entre as nações. E, principalmente, essa carta de Pedro, Pedro está escrevendo aos peregrinos, está escrevendo para aqueles que estavam nos países e saíram ali da Judéia, saíram daquele lugar, saíram não somente como judeus, mas principalmente como igreja, depois da dispersão, depois da perseguição. E esse povo se misturou nas muitas culturas. Então, você vê uma preocupação muito grande, Pedro, em dizer que onde nós estivermos, nós precisamos marcar. Nós temos que viver dependendo exclusivamente da graça de Deus e viver uma vida plena, uma vida santa, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que está se perdendo ou já se perdeu. Então, Pedro ele vem nos chamando a atenção para esse nosso papel, para o lugar onde estamos, para não sermos influenciados pelas coisas dessa vida, mas, ao contrário, temos capacidade de influenciarmos as pessoas que estiverem ao nosso redor. E o capítulo 2, versículo 9, ele fecha de uma forma maravilhosa esse pensamento, porque ele fala da nossa identidade e fala do nosso papel. Uma coisa extremamente séria, quando a gente faz o currículo, eu já comentei sobre isso com vocês há anos atrás, uma das coisas mais importantes no currículo, e na realidade são duas coisas, é quem somos e o que nós fazemos. Quem somos e o que nós fazemos. Se você souber o que você faz, mas você não sabe quem você é, dificilmente você vai conseguir aquele emprego, aquela vaga. Se você sabe quem você é, mas não sabe o que faz, também, da mesma forma, é a mesma dificuldade. Então, nós precisamos saber essas duas coisas. Quem nós somos e qual é a nossa identidade. E quando nós sabemos quem somos, fica muito mais fácil saber o que nós fazemos. Então, vamos ler o texto. O texto diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, até aqui, Pedro está falando de algumas características do povo do Senhor, está falando de aspectos da nossa identidade. Primeiro, ele fala que nós somos uma raça eleita, nós somos uma raça especial. Deus nos escolheu. Raça especial não por aquele que nós somos, mas raça especial é por causa daquele que nos escolheu. E quando é que ele nos escolheu?
Efésios capítulo 1 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, essa escolha não foi baseada em alguma coisa boa que nós pudéssemos ter feito. Não foi baseada em alguma coisa que merecesse crédito. Ela foi baseada na misericórdia do Senhor, na bondade de Deus, na graça de Deus. Então, nós somos uma raça eleita. Nós somos o sacerdócio real. A função principal do sacerdote é trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Mas nós não somos sacerdotes da ordem de Levi. Nós somos sacerdotes da ordem real. Nós somos sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, que representa o Senhor Jesus Cristo, que não era da tribo de Levi. Então, nós somos desse tipo de sacerdócio. Nós somos um sacerdócio ligado à natureza real de Jesus Cristo. Depois ele disse que nós somos nação santa. Nação santa não no sentido de que nós temos deixado de fazer coisas. Nação santa não porque a gente não fuma mais, não bebe mais, não joga mais, não. Nós somos nação santa porque somos separados para ele. Deus nos separou. Mas Deus não nos separou e nos levou para uma cova. Deus nos separou para ele e nos deu um papel. E, por fim, ele diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Interessante que ele procura marcar isso em diversos lugares na Escritura. Deus marca isso, que nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E Paulo, ele diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E eu gosto de dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus e Deus não quer sócios. Deus não quer nem a gente mesmo como sócio. Nós somos servos dele, nós somos escravos dele, nós somos escravos e servos porque ele nos criou e porque também ele nos comprou. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aí Pedro ele fala essas verdades tremendas, maravilhosas, e aí ele coloca um a fim de. A fim de. Essa expressão poderia ser trocada por uma outra preposição que poderia ser para. Para. Então, o que nós somos tem um objetivo. O que nós somos, nós não somos para ser isso. A nossa identidade não é para a gente ter uma identidade. A identidade ela tem uma razão. E a razão está no objetivo da nossa vida. E o que é que ele diz? Nós somos raça eleita, nação santa, povo sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos um objetivo na nossa vida. Nós temos um alvo na nossa vida. E o alvo não é fazer qualquer coisa. Nós somos representantes do mesmo Deus. Nós somos representantes do mais tremendo rei que já existiu e vai existir. Ele é o rei, ele é o soberano, e nós somos representantes dele aqui na terra. Um outro texto que eu gostaria de ler com você é um texto que está em Lucas 13:7. É um texto que eu considero muito triste. Está falando de plantas, está falando de árvores. E no versículo 7, parece que encerra uma conversa a partir de uma observação. O dono da vinha, ele vai procurar figo em uma figueira. E diz o texto que ele procura por 3 anos. O texto diz assim, que ele não acha figo. Aí ele fala, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Por 3 anos ele vem procurar fruto e não acha. Então não tem outro remédio. E aí ele fala uma frase que eu acho uma frase terrível. Ele diz, corta. E ele faz uma pergunta. Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Inutilmente. Amados, falar que uma planta ocupa a terra inutilmente é alguma coisa muito grave. É algo muito grave. Mas o Senhor deixou essa história para nós na Escritura. Não é para falar de uma figueira. Era para falar de nós. A figueira na Bíblia, ela tanto representa a nação de Israel, como representa a igreja, como representa nós como indivíduo. E você vê que está sobre nós uma sentença, está sobre nós uma palavra. Ele diz, amados, que se a figueira não estava produzindo, então ela estava ocupando a terra inutilmente.
o que poderíamos pensar ao nosso próprio respeito? O que poderíamos pensar da nossa própria vida? Amados, se nós não damos frutos para o Senhor, se nós não andamos naquilo para o que fomos criados, então nós estamos ocupando a terra inutilmente. Essa é a mensagem. É isso que ele diz para nós. E em João, capítulo 15, versículo 16, ele diz: porque não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deem frutos, e frutos em abundância. Aí está. O Senhor nos riscou a nossa vida no sentido de criou uma ideia, criou a nossa vida com um objetivo, que a gente desse fruto, e fruto que permaneça. Eu não posso pensar nesse fruto aí como fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é fruto do Espírito, mas aqui ele está falando de pessoas frutificarem. Desde o versículo 1, ele está falando de uma videira que produz uva, e essa uva tem sementes com capacidade de gerar outras videiras. É disso que ele está falando. E eu quero chamar a sua atenção do pensamento final desse texto. Ele diz: não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu a nós outros, com um objetivo, que a gente dê fruto. E que tipo de fruto? Fruto permanente. E aí ele fala: a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Você percebeu que o Senhor Jesus ele vincula resposta de oração à frutificação? Ele vincula o responder de Deus à minha oração, ele vincula isso à frutificação. Não é que se eu ganho uma pessoa, Deus me responde uma oração. Se eu ganho 2 pessoas, Deus responde 2 orações. Não é isso. É porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nós entendermos de todo o nosso coração que nós estamos aqui para frutificar, que nós estamos aqui para produzir fruto, se isso se encarnar em nós, se isso for a verdade que nos move, eu lhe pergunto, de que nós vamos falar? Qual vai ser a nossa oração? Nós não vamos pedir outra coisa, senão que Deus nos ajude a frutificar. E aí Deus vai responder. Então, ele está dizendo que a resposta de oração não é porque nós fizemos alguma coisa, é porque a nossa oração vai ser ao redor disso, porque a boca fala do que está cheio, o coração é o que a palavra de Deus nos ensina. E entrando mais na questão da identidade, eu quero ler com você Marcos capítulo 11, o versículo 17. A história envolve de novo a figueira. Quando Jesus ele volta de Betânia, na noite anterior, ele tinha ido ao templo, tinha visto o templo, e tem uma palavra que aparece no texto, que ele diz que ele observou o templo, atentamente, o templo, né? Atentamente. Ora, Jesus conhecia esse templo, no mínimo, desde os 12 anos de idade, mas naquele dia ele observou atentamente, para que no outro dia ele pudesse falar o que ele falou. O que foi que ele viu no templo? O que foi que ele prestou atenção? Em que ele pôs a sua atenção? Bom, vamos com ele para Betânia para descansar. No dia seguinte, a gente sai de Betânia junto com Jesus. E porque Jesus tem fome, ele vai na figueira para colher um figo e assim comer, matar a sua fome. Mas ele chega lá e não tem figo. Como aquele homem que há 3 anos buscava figo, Jesus naquele dia buscava figo porque tinha fome. E a figueira não tem figo. E o que é que o Senhor faz? Ele amaldiçoa a figueira, dizendo: ninguém mais coma fruto de ti. Ninguém mais coma. E ele vai para o templo. E lá no templo ele agarra um açoite, ele agarra um chicote e limpa o templo. E expulsa os cambistas. Os cambistas eram aquelas pessoas que tinham dinheiro para vender os animais que eram sacrificados. Eles eram os cambistas. Então, o que ele faz? Ele expulsa, derruba as mesas dos cambistas e faz essa pergunta, uma pergunta fantástica. Versículo 17 diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Olha de novo aí a preposição. Olha de novo essa palavra-chave, para. Então ele fala o que nós somos
e para que somos. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Quando você chama alguma coisa, você está dando uma identidade para essa coisa. Quando você nomeia algo, você está falando de uma identidade. E ele está falando a minha casa, ou seja, amados, a igreja de Deus. Ele não está falando de um lugar, mas ele está falando de um povo. A palavra diz que nós somos essa casa de Deus. E Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos essa casa. Nós vamos abrigar o Senhor eternamente. O Senhor vai morar em nós. Foi isso que ele prometeu. Mas essa casa, mas não é para ela mesma. Deus não nos criou para nós. Ele diz que nós somos chamados casa de oração. O que significa? Fala de casa. Casa fala de convívio. Casa fala de cobertura. Casa fala de proteção. Mas não é uma casa qualquer. É uma casa de oração. É uma casa na qual as pessoas se encontram com Deus. É um lugar onde as pessoas abrem o seu coração, conversam com o Senhor. É um lugar onde Deus fala e nós ouvimos. Eu não me refiro a um lugar físico, mas eu refiro a um povo que tem relacionamento com Deus. É a casa, o povo é a casa. E é uma casa de oração. É o lugar onde as pessoas conhecem a Deus, têm intimidade com Deus. Mas ele diz, nós somos casa de oração para todas as nações. Mas está a nossa identidade e o nosso papel. Nós somos para as nações. Nós não somos para nós mesmos. Nós não somos para viver para nós. Nós somos esse povo, colocado na face da terra, com o objetivo de abençoar as nações da terra. Em Deuteronômio 32, há um verso muito interessante, que diz que quando Deus estava pondo limites nas nações, quando Deus estava criando as nações, ele as criou segundo o número dos seus filhos. Ou seja, há uma vinculação entre o número das nações e o número dos filhos de Deus. Ou seja, nós estamos conectados às nações. Nós fazemos parte das nações. E o Senhor fala essa mesma verdade, de casa de oração para todos os povos, na pessoa de Abraão, ou fala para Abraão. E ele diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Aí está, mas nós somos filhos de Abraão. Nós não somos judeus, mas somos filhos de Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. E nós temos a mesma promessa que Abraão tinha. E ele diz que os filhos de Abraão seriam uma bênção para todas as nações. Nós estamos falando de Gênesis 12. Lá mais adiante, capítulo 17, capítulo 18, ele diz que nele, em Abraão, todas as nações da terra iam ser abençoadas. Então, nós voltamos aqui, pensando nesse texto de Marcos, capítulo 11, que nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é abençoar as nações. Então, o que nós somos? Nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo chamado por Deus. Nós somos um povo que foi desenhado por Deus. Um povo santo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo muito claro, ser uma bênção para as nações. E que o Senhor possa, através de nós, ganhar as nações. Muito bem, vamos caminhar um pouco mais. A Igreja de Deus, ela é chamada de casa de oração para todos os povos e, por isso, ela é apostólica. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa nada mais, nada menos do que enviado. Nós somos enviados de Deus. A nossa natureza é uma natureza de envio. Nós não fomos colocados na terra para ficar parados, sem rumo, deixando a vida passar. Não, nós fomos enviados. A palavra é muito clara, quando diz que Deus nos levantou como mediadores da aliança entre Ele e os povos da terra. A igreja é esse povo que faz essa conexão. Nós somos o povo da reconciliação. Nós somos o povo que traz de novo as pessoas a Deus e Deus às pessoas. A palavra religião, bem empregada no seu contexto original, no seu conceito original, a palavra religião é algo que faz ligar de novo. Então, nós somos esse povo que liga de novo os homens a Deus. O homem que no começo, no Éden, estava ligado ao Senhor, se perdeu por causa do pecado, cortou essa ligação com o Senhor, e agora Deus religa
através de Cristo, e nós somos o povo que traz essa aliança de Deus com os povos, com as nações. Somos nós que proclamamos, somos embaixadores. Nós temos o ministério da reconciliação. Então, amados, a igreja, ela é casa de oração e é apostólica. A igreja é apostólica porque ela foi enviada por Deus. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Quando a gente pensa em apóstolo, a gente pensa em uma pessoa cheia de pompa, uma pessoa especial, mas apóstolo significa enviado. E Deus quer que cada pessoa que chega na igreja, cada discípulo de Cristo, seja um apóstolo, seja um enviado. Na realidade, nós somos, mas precisamos ganhar essa consciência e dizer para nós mesmos: eu sou apóstolo, eu sou enviado pelo Senhor. Não está falando de posição hierárquica, não está falando de um governo da igreja, está falando de uma tarefa para a qual Deus nos chamou, para a qual Deus nos separou. Então, ela é a igreja apostólica, em primeiro lugar, por causa do envio que o Pai fez de Jesus. Não existíamos como povo, não existíamos como nação, mas Deus enviou Jesus Cristo para que fôssemos salvos. E nós temos hoje o mesmo envio dele, como está escrito em João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como, olha, presta atenção, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu gostaria que cada um de nós escutasse isso. Que cada um de nós, nesta hora, pensasse assim: eu estou sozinho diante do Pai e o Pai está falando isso comigo. Ele está dizendo que assim como Jesus foi enviado, eu também sou enviado. Então, nós somos apostólicos por causa de um envio, por causa do envio de Jesus e por causa do nosso envio. Um envio aonde? Um envio para onde? Um envio a quê? Nós somos enviados para tocar nas nações, para tocar nos povos. Ela, então, é apostólica na sua origem. A igreja nasceu assim. A igreja nasceu do envio de Cristo. Ela também é apostólica na sua natureza. Ela é enviada. Onde ela estiver, aí tem que fazer a obra de Deus. Queridos, durante muitos anos, a igreja viveu uma dicotomia, a igreja viveu uma separação terrível, onde alguns faziam e outros não faziam. Era aquele tempo onde havia o clero e o leigo. O clero é aquele povo especial, preparado para servir a Deus. Os leigos eram aqueles que assistiam. Eram aqueles que olhavam porque não tinham condições, porque não eram preparados para isso, porque não tinham autorização para isso. Mas a autorização do Senhor foi dada a cada crente. A autorização do Senhor foi dada a cada discípulo. E não somente uma autorização, mas um mandamento. Um mandamento. Então, ela é apostólica também na sua natureza. Mateus 10,16 diz assim: eis que vos envio. Se a gente trocar esse verbo aí para o verbo apóstolo, seria: eu vos apostolo, eu vos apostoleo, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, nós somos enviados. Assim como o Senhor foi enviado pelo Pai, ele nos envia. E aqui ele afirma isso. A palavra apóstolo e a palavra missionário têm o mesmo sentido. A palavra missionário é uma forma latina de dizer apóstolo. É a mesma coisa. O apóstolo é enviado. O missionário, ele recebe uma missão. Ele vai ser enviado para cumprir uma missão. Então, a palavra missionário e apóstolo têm o mesmo sentido. Assim como a natureza do ministério de Jesus, assim também a natureza da igreja de Jesus. Nós somos o que ele é. Nós somos o que ele é. Se ele tem o ministério apostólico, também nele nós temos o ministério apostólico. Eu não estou me referindo a uma função de governo que há na igreja, junto com os outros ministérios, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu não me refiro a essa função, que são homens específicos para desempenhar um papel específico, papel de governo. Não estou falando disso. Eu estou falando de um envio às nações que está sobre cada um de nós. Nós estamos aqui
na face desta terra por causa das nações. A palavra diz, amados, que Cristo em nós é a esperança da glória. Se você ler o contexto, você vai perceber que ali ele não está falando de esperança do crente, ele está falando da esperança dos gentios, que os gentios ainda têm esperança, que os gentios podem ter esperança se nós formos cheios de Cristo, se nós formos cheios do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos cheios de Jesus Cristo, então há esperança para os gentios. No trabalho de Jesus, quando ele nos envia para as nações, ele inclui algumas coisas nesse trabalho. E esse trabalho que ele fez conosco inclui separar, inclui equipar e inclui enviar. Foi isso que ele fez conosco. Ele nos chamou, nos preparou, nos encheu com o Espírito Santo e nos mandou sair. Você se lembra do que acontece em Atos? A gente tem que ler Atos, capítulo 1 e capítulo 2, junto com Lucas, capítulo 21. Lucas escreveu as duas cartas, o Evangelho e a carta de Atos. É uma carta escrita a um amigo de Lucas, chamado Teófilo. Então, em Lucas, capítulo 21, o Senhor está falando aos discípulos que eles vão ser uma bênção nas nações, que eles vão sair para pregar o Evangelho. Mas ele diz assim, fica em Jerusalém. Fica ali em Jerusalém. E por que fica em Jerusalém? Porque o Senhor sabia que sem o poder do Espírito Santo, nós não poderíamos fazer a obra de Deus. Querido, se nós tentarmos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, nós vamos só produzir coisas da carne, coisas diabólicas, coisas que não vão chegar diante de Deus. A obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. A obra de Deus é feita na dependência do Espírito Santo. Por isso, ele diz assim, fica em Jerusalém. Fica ali em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com a promessa do Pai. Ou seja, fica em Jerusalém até um momento, tem um limite. Tem um momento que diz assim, agora vocês podem sair. Tem um momento limite, esse momento limite é a descida do Espírito Santo. Então você vai perceber claramente, por esse texto e por outros mais, que o Espírito Santo foi dado, não foi para animar uma reunião. O Espírito Santo não foi dado para que nós pudéssemos sentir arrepios santos. O Espírito Santo não foi dado para a nossa alegria somente, mas o Espírito Santo foi dado para nos capacitar a cumprir aquilo que é o nosso papel, que é chegar nas nações. Mas onde é que começa as nações? Começa no vizinho. Quando você sai da sua porta e vai no vizinho, você começou a sua missão. Você começou o seu apostolado. E nós precisamos ter essa consciência. Somos apóstolos do Senhor. Somos enviados do Senhor. A igreja, ela é apostólica no seu envio, na sua natureza, que temos a mesma natureza do Senhor, e ela também é apostólica no seu governo. A palavra diz, amado, que nós estamos sendo construídos e temos como fundamento os apóstolos e os profetas, que estão construídos sobre Jesus Cristo. A palavra diz lá em Apocalipse que nos alicerces daquela grande e maravilhosa cidade está o nome dos apóstolos. Então, o nosso fundamento é a palavra dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso fundamento. Então, a gente é apostólico também no governo. A nossa forma de governo é um governo apostólico. Quando apóstolos do Senhor nos conduzem, nos corrigem, nos direcionam. E a igreja é apostólica no seu envio. E aqui eu repito, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma forma. Sem diferença. É isso que Deus quer. Essa é a consciência que nós precisamos ter. E ela é apostólica na sua tarefa. Ou seja, Mateus 28, 18 a 20, o que diz ali? Ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem. Primeiro, ele faz uma declaração de um fato. Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. É um fato, é uma declaração. Quando Adão peca, Adão que tinha autoridade para administrar a terra e tudo que ela possuía, Adão, como diz Paulo em Romanos 8, ele sujeita a terra ao domínio de Satanás. Mas Jesus vem e resgata da mão de Satanás o poder. Quando Satanás
Ele diz para Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos desta terra. Ele não estava mentindo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Então, quando Satanás promete a Jesus que ele lhe daria os reinos da terra, ele não estava brincando. Agora, o preço era que Jesus se renderia a ele. Graças a Jesus Cristo, graças ao Pai, graças ao Espírito Santo de Deus, que fortaleceu Jesus Cristo como homem, e ele não se dobrou diante de Satanás. Ao contrário, ele diz, arreda de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Deus nós vamos servir. E Jesus Cristo resgata na sua morte, na sua ressurreição, ele resgata novamente todo o poder. E é por isso que em Mateus 28, ele começa dizendo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ou seja, por causa disso, por causa desse fato cósmico, por causa desse fato histórico, por causa desse fato definitivo, por causa disso, porque a autoridade, porque todo o poder está na mão de Cristo, que agora nós podemos ir e fazer discípulo de todas as nações. É baseado nesse fato que agora o reino voltou a ser do Senhor e do seu Cristo, como Paulo diz. O reino voltou a ser do Senhor e do seu Cristo. E o príncipe deste mundo, assim como não tem mais nada em Cristo, também não tem mais nada em nós, que nós somos do Senhor, somos propriedade exclusiva. Então é nessa base que ele diz assim, agora vocês vão e anunciem que eu sou o Senhor. Digam às nações que elas devem se arrepender de haverem mandado na sua própria vida, arrependerem de ter escolhido a carne, ao mundo e a Satanás, ao invés de escolher a mim. Vai e diz isso às nações. É isso que ele fala. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ele dá ordem, ide, e na realidade esse verbo ele é um presente contínuo, e indo, faça discípulo de todas as nações. Ou seja, você não precisa ir a um lugar específico. Se Deus lhe mandar ir a um lugar específico, claro que você deve ir, mas é enquanto você está indo na sua escola, enquanto você está indo no seu trabalho, enquanto você está indo na sua rua, enquanto você está dentro da sua casa, com seus filhos, com seus parentes, é nesse contexto é que você deve fazer discípulo, ou seja, em todos os lugares. E Paulo fala isso para nós. Ele diz que quer seja oportuno ou que seja inoportuno, nós precisamos pregar o evangelho. Porque, amados, as nações dependem disso para serem salvas. Não há outro remédio, não há outra solução. Por favor, não pensemos que há alguma outra coisa guardada por Deus. Há uma outra carta guardada na manga, que não é Jesus Cristo. Não pense nisso. Há um só nome dado entre os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens. É o nome de Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Somente por ele o homem encontra a vida eterna. Somente por ele o homem encontra a salvação. E, queridos, nós temos o santo privilégio de anunciar isso a todas as nações. Fazendo o quê? Primeira coisa, batizando. Levando as pessoas a mergulhar em Cristo. O texto fala, literalmente, de batismo nas águas. Mas eu gosto de expandir isso. Porque quando ele fala batizar no nome, ele está falando na natureza. Nós temos que ser mergulhados na natureza do Pai, na natureza do Filho e na natureza do Espírito Santo. E o próximo verbo também está no gerúndio, também está numa forma contínua. Ele fala batizando e ensinando. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de todos os dias ensinar as pessoas, de todos os dias mostrar às pessoas, claro, não com arrogância, em hipótese nenhuma, mas com a mesma humildade que houve em Cristo Jesus. Porque quando ele falava, as pessoas reconheciam que Deus estava nele e que ele tinha autoridade exatamente nessa sua postura de humildade. Quanto mais humildade, mais autoridade. Não se esqueça disso. Não se esqueça. A autoridade é proporcional à humildade.
que está em nós. Então ele diz, batizando e ensinando. Ensinando a quê, amados? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não há uma forma melhor de ensinar do que dando exemplo. E é isso. Ele quer que a minha vida seja como um sal, fora do saleiro, claro, misturado na massa, para salgar, para mostrar às pessoas que existe um outro caminho, existe uma outra vida, existe uma outra dimensão para a qual o Senhor tem nos chamado, que é a vida com Ele, que é uma vida de salvos, que é uma vida de discípulos de Cristo. E sabe qual é a promessa tremenda com a qual termina essa porção? Ele diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gosto de ler a Bíblia lendo palavra por palavra. E esta frase, ela vem depois de uma partícula conjuntiva. A palavra é, e eis que estarei convosco. Quando você sai, ou quando você está indo fazendo discípulo, batizando e ensinando, isso garante a presença de Deus com você. Isso garante a presença de Deus. Você não vai arrastar Deus para estar com você no seu caminho, mas Deus vai arrastar você para o caminho dele e assim ele vai estar com você. Será que isso é bíblico? Eu creio que é. A palavra diz, Jesus falando em João, capítulo 8, versículo 28, se não me engano, ele diz, o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que ele agrada. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que ele agrada. É disso que o Senhor está falando. Enquanto você estiver indo, enquanto você estiver fazendo a vontade do Pai. Deus fala isso também para Salomão. Enquanto você estiver fazendo a minha vontade, enquanto você estiver construindo, eu vou estar com você. Então, queridos, cada um de nós é chamado por Deus para fazer missões. Cada um de nós é um apóstolo enviado por Deus para estar nesta terra. Então, na nossa tarefa, nós somos apostólicos. Qual é a base do nosso envio? Qual é a base do nosso chamado? É que ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Por causa disso, é que nós vamos sair. E qual é o campo de atuação nosso? Não tem limite. Nosso campo de atuação começa aqui, dá volta ao mundo e chega aqui de novo. Mas é claro que Deus não está pensando que eu vou evangelizar ou fazer discípulo de 8 bilhões de pessoas. Não. Ele espera que a gente faça discípulos junto àquelas pessoas com as quais estamos, na nossa casa, na nossa vizinhança. Esse é o nosso ambiente. É onde Deus nos colocou. É onde Deus nos pôs hoje. Tem gente que ou vive no passado, ou vive no futuro, ou seja, não vive. Porque futuro e passado, filosoficamente, não existe. Um já passou e outro não chegou. Então você diz assim, mas antigamente eu fazia isso. Mas quando chegar a tal situação eu vou fazer isso. Mas eu não tenho domínio sobre o passado, eu não tenho domínio sobre o futuro. Mas eu tenho um domínio, é verdade, limitado. Mas eu tenho um domínio sobre o meu presente. E é nesse presente que eu tenho que fazer discípulos. É nesse presente que eu tenho que anunciar Jesus Cristo, levando as pessoas a serem discípulas de Cristo. Porque esse é o chamado. É para isso que Deus nos quer. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Por favor, meu irmão, não passe pela Terra sem marcar a sua geração. Não passe por esse mundo sem deixar a marca de Cristo que está em você. A palavra diz que nós somos, como igreja, coluna e baluarte da verdade. Não há outro lugar. Às vezes fica pensando, meu Deus, como o mundo está cheio de mentira, o mundo está cheio de falsidade. Pois é verdade. Por isso, Deus colocou nessa terra um marco. Deus colocou nessa terra um monumento à verdade, um monumento à sinceridade, um monumento à coisa certa. E esse monumento se chama igreja. Não é um monumento morto, é um monumento vivo, que somos nós. E Deus quer que nós levemos a verdade dele. E a verdade é só uma, é o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o nosso papel? O que inclui essa tarefa que Deus nos dá? Em primeiro lugar,
nós precisamos alcançar os confins da terra. O confim da terra pode ser o lugar mais difícil que você tem. Talvez seja seus parentes. Hoje, ir para os confins da terra, em termos de geografia, não é tão difícil. Você compra uma passagem, vai lá para o outro lado do mundo, paga em prestações. Não é tão difícil. Não é tão difícil. O confim da terra é um lugar difícil de ser alcançado. Talvez os seus amigos que não têm lhe permitido, não têm permitido que você fale de Jesus Cristo. Aquele ambiente terrível no seu trabalho, onde as pessoas lhe oprimem e não lhe deixam falar de Jesus Cristo. Pois bem, o Espírito Santo está sobre você, para que você seja testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em Judeia e até os confins da terra. A segunda coisa, essa tarefa inclui todos os povos. Todos os povos. Não existe uma nação que Deus não queira alcançar. Não existe uma só pessoa na face da terra que Deus não queira alcançar. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por cada ser humano. Deus ama cada ser humano. É verdade. É uma triste verdade que muitos não voltarão seu coração para o Senhor. E eles vão para o inferno, não é tão por causa dos seus pecados. Vão para o inferno porque rejeitaram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Senhorio que nós anunciamos e as pessoas rejeitaram. Mas inclui a quem nesse chamado? Inclui a todas as nações. Presta atenção quantas nações estão do seu lado. Quantos japoneses, quantos espanhóis, quantos italianos, quantos africanos estão ao nosso redor o dia inteiro. As nações nos rodeiam. As nações estão à nossa volta. Terceira coisa, nós precisamos fazer discípulos. Fazer discípulo não é fazer crente. Ao crente, só se exige que ele creia. Ao discípulo, Jesus exige que ele obedeça. E Deus quer que todas as pessoas sejam discípulos. É a promessa dele. Ele prometeu em Isaías que todos os filhos seriam discípulos de Cristo. Ele falou que nós conheceríamos a verdade nos libertaria, se nós fôssemos verdadeiramente discípulos dele, guardando a sua palavra. Então, ele quer que a gente seja discípulo. Quarto, devemos seguir o modelo que o Mestre nos deu, que é João 21, somos chamados. Quinto, devemos contar com a presença de Jesus Cristo. Queridos, não ouse fazer essa obra sem o poder de Jesus. Não ouse fazer qualquer coisa, pregar o evangelho para qualquer pessoa, sem o poder de Jesus Cristo. Sexto, nessa tarefa, nós vamos demonstrar as características do Reino de Deus. Jesus disse que se os demônios são sujeitos à palavra que nós falamos, se os enfermos estão sendo curados, é porque o Reino de Deus tem chegado até nós. E nós temos autoridade para expelir demônios, temos autoridade para curar enfermidades, temos autoridade para libertar os cativos, temos liberdade para alimentar o faminto. Isso é demonstração das características do Reino de Deus, porque onde chega o reino, chega tudo isso. Sétimo, o nosso trabalho vai resultar, deve resultar, na salvação de todos os homens. E, por fim, oitavo, ela precisa ser cumprida, claro, antes do fim dos tempos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus relata todos os sinais que aconteceriam antes da sua vinda, todos aqueles sinais já aconteceram. Todos. Guerras, rumores de guerras, tremores, fomes, perseguições, tudo já aconteceu. Menos um sinal, que está no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se você quer apressar a volta de Jesus Cristo, anuncie para as nações. Prega o evangelho, a tempo e a fora de tempo. Eu gosto de brincar com a seguinte ideia. Quem sabe, seja eu, a pregar o evangelho para a última pessoa, da última nação, e logo depois que eu pregue, o céu se abre e Jesus volta.
Talvez seja eu a pregar para a última pessoa. Talvez seja você, o sorteado. Então prega o evangelho, a tempo e a fora de tempo. Tenha compaixão das pessoas e seja um missionário. Assuma a sua condição de enviado, de apóstolo de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça frutífero diante dele pelo poder do Espírito. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Precioso Jesus, aos teus pés aqui